Meus queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos em mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa nossa aula de hoje, nós iremos tratar sobre o eixo Vida e Ambiente e o objeto de conhecimento da nossa aula será a respeito dos diferentes tipos de água, né? Lembrem que na nossa última aula nós aprendemos a respeito das características físico-químicas da água, sobre a estrutura química da água. E nessa nossa aula de hoje nós vamos aprender a respeito dos diferentes tipos de água, como essa água ela pode ser encontrada na natureza, tá certo? Então, vamos lá viajar nesse mundo das ciências da natureza, especialmente a respeito dos diferentes tipos de água, que é esse componente tão importante e necessário para a vida dos seres vivos, sejam eles de origem animal ou sejam eles de origem vegetal, tá certo? A água, como nós sabemos, é um elemento essencial para qualquer forma de vida, tá certo? Isso inclui nós, seres humanos, isso inclui os insetos, isso inclui as plantas, isso inclui todos os organismos vivos. Tudo que a vida, onde a vida existe água, que é esse elemento fundamental para a nossa sobrevivência. Então, nós vamos ter algumas categorias, vão existir alguns tipos de água, tá certo? Algumas que são modificadas de forma natural, lá na natureza, e algumas que são modificadas de forma artificial pelos seres humanos, ou que então estão lá na natureza e que pelas ações dos seres humanos são modificadas, tá certo? Então nós podemos classificar a água como água doce, como água potável, como água destilada, como água contaminada, água salgada, salobra, água mineral e água poluída, né? São alguns dos tipos de categorias de tipos de água que a gente vai estar observando e que nós vamos estar aprendendo a respeito das suas características nessa nossa aula de hoje, tá certo? Então vamos lá para a primeira, a água salgada, certo? Essa água salgada ela é rica em sais, certo? Principalmente o cloreto de sódio, certo? Portanto, a água salgada ela vai ser muito rica em cloreto de sódio, tá certo? Que é aquele nosso famoso sal de cozinha. O sal de cozinha é composto por cloreto de sódio e a água salgada vai ser riquíssima nesse componente, tá certo? Ela não é própria para consumo, porque como ela tem uma grande quantidade desse sal, de sais, né? Se a gente consumir essa água, esses sais vão estar alterando o equilíbrio do nosso organismo, o equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio osmótico, tá certo? Portanto, essa água ela não vai ser própria para consumo e ela representa cerca de 97% de toda a água em nosso planeta. Porque lembram que o nosso planeta, apesar de ter uma grande quantidade de água, certo? Boa parte dessa água está onde? Nos oceanos, né? E lembrem que a água dos oceanos, das praias, é uma água salgada, certo? E portanto, imprópria para consumo pelos seres humanos, né? Como a gente consegue observar aí na imagem, tá certo? As ondas aí na praia, toda essa água dos oceanos é uma água salgada, é uma água rica em cloreto de sódio, tá certo? Outra categoria de água é a água doce. A água doce ela tem uma pouca quantidade de sais, certo? Não é que ela seja doce, ela não possui açúcar, tá certo? Apesar de ser chamada de água doce, ela não vai conter açúcar. A gente chama de água doce justamente porque ela tem uma pequena quantidade de sais, certo? Ou seja, ela não vai possuir um sabor salgado. E onde é que nós vamos encontrar essa água doce? Nós vamos encontrá-la nos riachos, nos lagos e nos rios, tá certo? Ela pode sim ser utilizada no nosso dia a dia para consumo pelos seres humanos e a coloração dela pode variar, tá certo? Pode ser incolor ou até amarronzada, a depender dos compostos químicos, tá certo? Que vão estar na constituição dessa molécula de água, tá ok? E ela precisa passar por um processo de tratamento específico, tá certo?
Portanto, aquela água que a gente retira lá do rio, lá dos riachos, lá dos lagos, para ser consumida pelos seres humanos, ela precisa passar por um tratamento, porque muitas vezes essa água pode possuir alguns micro-organismos, tá certo? Que, se consumidos pelos seres humanos, pode trazer alguns problemas de saúde, tá certo? Então, aí na imagem, a gente consegue observar aí o exemplo de um riacho, né? Apresentando água doce, tá certo? Que é uma água que possui uma pequena quantidade de sais. Uma outra categoria de água é a água salobra, tá certo? Essa água salobra, ela possui uma quantidade de sais mediana. Não é nem tão grande quanto a água salgada, não é nem tão pequena quanto a água doce. É uma quantidade mediana de sais. Por isso que a gente chama e classifica essa água como uma água salobra, tá certo? E essa água ela vai apresentar uma coloração turva, né? E essa coloração turva é justamente devido a essa quantidade mediana de sais que vai apresentar na composição da água. Ela não pode ser consumida pelo ser humano, tá certo? Assim como a água salgada, essa quantidade de sais pode promover efeitos danosos à saúde dos seres humanos. Então, nós podemos citar como águas, né, que são salobras, ou seja, que, portanto, possuem uma quantidade mediana de sais, as águas que nós encontramos lá nos manguezais, nos estuários, né? E onde são essas regiões, professor? As regiões de manguezais, os estuários, são aquelas regiões de encontro do rio com o mar. Então, nessas regiões dos estuários, vai haver ali o quê? A mistura da água doce do rio com a água salgada dos oceanos, né? Fazendo com que essa água tenha uma quantidade mediana de sais, e por isso que a gente classifica ela como uma água salobra, tá certo? Que vai ser encontrado justamente aí nas regiões de manguezais. Nós temos uma outra categoria de água, que é a água potável. Essa água potável, né, como o próprio nome já sugere, ela pode ser armazenada. Ela vai ser própria para consumo pelos seres humanos, tá certo? Por quê? Porque ela passou por algum sistema de tratamento, tá certo? Aquela água lá que chega na nossa casa através da Companhia Pernambucana de Saneamento, né, a famosa Compesa, né, aquela água ela passou por um processo de tratamento e então ela é classificada como uma água potável, tá certo? Porque a partir daquele tratamento que ela recebeu, ela vai estar o quê? Livre de impurezas, livre de micróbios que podem causar danos à nossa saúde. Só que tem um dado extremamente alarmante, tá certo? E muito relevante que a gente precisa saber. Que aqui no nosso Brasil, no nosso país, cerca de 40 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. E o que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que cerca de 40 milhões de brasileiros não possuem água encanada em casa, não possuem abastecimento de água, certo? Por uma companhia que aqui no nosso caso é a Compesa, tá certo? E então essas pessoas muitas vezes acabam consumindo água diretamente retirada de fontes que por vezes é contaminada. E essas pessoas têm um maior risco, né, de desenvolverem problemas de saúde, né, por não estarem consumindo uma água adequada, uma água potável, tá certo? Então esse dado é extremamente alarmante e é importante que nós tenhamos conhecimento dessa informação tão preocupante, né? Daí a necessidade de medidas de saneamento básico, tá certo? O nosso país ele precisa de medidas de saneamento básico para que a gente possa levar água potável para todos os brasileiros nas mais diversas regiões do nosso Brasil. E então aí nós conseguimos observar, né, um exemplo de água potável saindo ali da torneira, aquela água que foi tratada, que passou pelo tratamento adequado, para que então ela possa ser utilizada nas mais diversas atividades pelos seres humanos. Nós temos a água mineral, tá certo? Essa água mineral ela vai ser encontrada em fontes naturais, sejam elas superficiais ou subterrâneas, tá certo? Em fontes naturais superficiais, ou seja, que a gente já encontra ali na superfície da Terra, ou então em fontes subterrâneas, tá certo?
ou seja, que precisa ser retirada lá das profundezas da terra, tá certo? Ela então vai ser envasada, tá certo? Quando a gente fala essa palavra envasada, ela vai ser armazenada, seja em garrafas ou garrafões, e então ela é comercializada, ela é vendida, tá certo? E hoje em dia, muitas vezes, é a água que é consumida, né, nas nossas residências para consumo, para beber, né? E também está dentro da categoria de água potável, tá certo? E então essa água, para ser vendida, ela precisa passar por uma certificação por essa agência, pela Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, tá certo? Anvisa significa Agência de Vigilância Sanitária, que precisa aprovar, tá certo, a licença para que essa água mineral ela possa ser comercializada, tá certo? Deve ser uma água retirada de uma fonte natural. Para isso, para ser considerado como mineral, necessariamente ela precisa ser retirada de uma fonte natural, tá certo? E deve conter sais minerais e não pode sofrer nenhum processo que altere sua formação original. Portanto, se ela passar por um processo de tratamento químico, seja através da adição de cloro, seja através da adição de um outro composto químico para matar algum micro-organismo ou para retirar algum componente químico que ela possua, ela já deixa de ser mineral, tá certo? Para ser mineral, ela tem que ser de fato natural, tá certo? E limpa, né? Ou seja, própria para consumo pelos seres humanos. E aí a gente consegue observar o exemplo, né, de uma fonte de água mineral, onde ali o indivíduo está enchendo a sua garrafinha e essa água então ela pode ser consumida diretamente pelos seres humanos. Nós temos a outra categoria de água, a água destilada, tá certo? Essa categoria daí de água é uma água produzida de forma artificial através de um processo que nós chamamos de destilação. Existe uma máquina, existe um equipamento que nós chamamos de destilador e esse destilador vai promover um processo de transformação dessa água, tá certo? E transformá-la em uma água destilada. E essa água ela é utilizada principalmente no processo de fabricação de medicamentos e também no processo de fabricação de baterias de automóveis, tá certo? Portanto, essa daí seria a categoria de água destilada e o equipamento que é utilizado para a produção dessa água de forma artificial é o destilador, tá certo? Que é esse equipamento aí, que nós conseguimos observar na imagem. Nós temos a água poluída, certo? Essa água poluída, né, ela vai ser aquela água que passou por um processo de alteração, certo? Muitas vezes por ação dos seres humanos. E por ser uma água poluída, ela não deve ser consumida, tá certo? Por quê? Porque ela possui poluentes, possui substâncias químicas nocivas à saúde dos seres humanos na sua composição, né? E geralmente essa água poluída ela vai apresentar modificações na sua coloração, no seu cheiro, no seu sabor, tá certo? Vai apresentar uma cor diferente, um odor diferente e um sabor completamente diferente e, portanto, essa água ela não pode ser consumida pelos seres humanos, tá certo? E aí nós conseguimos observar a imagem, né, de uma fonte de recurso hídrico completamente contaminada, seja por resíduos químicos, seja por resíduos sólidos, aí como a gente consegue observar garrafas PETs, restos de resíduos domésticos, enfim, uma água completamente poluída e que não pode ser consumida pelos seres humanos, tá certo? Nós temos outra categoria que é a água contaminada, que é muito semelhante à água poluída. A água contaminada, assim como a poluída, passou por um processo de contaminação, onde houve a adição de um determinado composto, de uma determinada substância, tá certo? Que podem causar danos, podem causar doenças quando consumidas por animais, certo? E pelos seres humanos, assim como pelos seres humanos também, tá certo? E geralmente essa água contaminada, ela recebe, né, resíduos de esgotos domésticos, de esgotos industriais e das mais variados tipos de dejetos químicos, tá certo? E é uma água altamente nociva. Nociva porque ela pode causar danos à saúde dos seres humanos e também de outros tipos de animais que vierem a consumir essa água contaminada. E aí a gente consegue observar uma fonte de contaminação, né? Um esgoto
que está caindo ali diretamente num recurso hídrico, ali num rio, por exemplo, e contaminando toda a água desse recurso, tá certo? Portanto, a água vai ser o bem mais precioso que nós, seres humanos, que toda vida que existe aqui na Terra vai possuir, tá certo? Porque sem água é impossível que exista vida no nosso planeta. Então nós chegamos num momento agora que a gente vai exercitar alguns dos conhecimentos, alguns dos principais conteúdos que nós trabalhamos nessa nossa aula de ciências, né? Vamos lá, primeira questão. Coloque V para verdadeiro e F para as alternativas falsas. Na letra A, poluição é uma modificação que acontece com o meio ambiente. Eu tenho certeza que, baseado naquilo que a gente aprendeu, vocês assinalariam que essa alternativa é uma alternativa verdadeira, né? Porque a poluição, obviamente, ela é uma modificação que vai estar acontecendo no meio ambiente. Letra B, cloração é uma espécie de tratamento para a purificação da água. Lembra que eu falei para vocês que dentro do processo de tratamento da água vão ser adicionadas algumas substâncias químicas para matar alguns micro-organismos que existem na água? Então, um desses componentes seria o cloro, né? E a cloração é uma espécie de tratamento para, né, que essa água ela se torne potável. Portanto, essa alternativa está verdadeira. Letra C. A água dos rios poluídos não contém micróbios. E aí? A água dos rios que está poluído, que tem aquela fonte de resíduo, né, de esgoto, ela não contém micróbios. Eu tenho certeza que vocês anotariam que essa alternativa é uma alternativa falsa. Contém sim muitos micro-organismos, né? Letra D. A água é muito importante para os seres vivos. Eu acredito que todos assinalariam como verdadeira. Sem água não existe vida, não é verdade? Letra E. A poluição não causa doenças nos seres vivos. Essa é uma alternativa falsa. A poluição causa sim doenças nos seres vivos. Letra F. A poluição não diminui a quantidade de água no meio ambiente e não vai promover, por exemplo, a seca dos rios. Ou seja, os rios eles não vão secar por estarem poluídos. E aí, essa seria uma alternativa verdadeira ou falsa? Tenho certeza que vocês assinalariam que é uma alternativa falsa, tá certo? A poluição muitas vezes faz com que promove um processo que nós chamamos de, marquem essa palavra aí, assoreamento, processo de assoreamento dos rios, fazendo com que aquele rio, em outras palavras, em uma palavra mais popular, fique entupido, tá certo? É tanta matéria, é tanta poluição, garrafa PET, resto de materiais, que acaba promovendo um processo de obstrução do fluxo de água, tá certo? E isso pode promover a curto prazo, tá certo? A seca em determinadas regiões desses recursos hídricos. E a letra G, são poluentes os produtos químicos lançados pelas indústrias, a fumaça dos automóveis e etc. Tenho certeza que vocês assinalariam como verdadeiro, porque todas essas categorias aí são tidos como poluentes, tá certo? Complete as frases com as palavras do quadro que mostram os cuidados que devemos ter com a água que bebemos. Aí tem várias palavras aí no quadro e a gente vai completar cada uma das frases com uma dessas palavras. Letra A. A água que consumimos é a que deve estar livre de doenças, fervida, potável, impurezas, filtrada ou contaminada. E aí? A água que consumimos é a que deve estar livre de impurezas, não é isso? Ela é chamada de água potável. A água contaminada é a que possui micro-organismos que podem transmitir o quê? Podem transmitir doenças às pessoas. Até chegar nas torneiras, a água passa por vários canos e caixas d'água. Por isso, em nossas casas, a água deve ser fervida ou filtrada, tá certo? Para então ser consumida pelos seres humanos, tá certo? Portanto, essas foram algumas questões, algumas alternativas que eu quis trazer para vocês para a gente fazer uma breve revisão
de tudo que a gente aprendeu nessa nossa aula de ciências, tá certo? E então a gente se encontra na nossa próxima aula. Levem possíveis dúvidas até o seu professor, até a sua professora. Eu não tenho dúvidas que ele terá a maior satisfação em sanar as suas dúvidas e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até lá.